Olá pessoal, bom dia. Iniciamos aqui nossas aulas. Primeiro com uma abordagem bem rápida, bem sucinta sobre a teoria dos registros de representação semiótica, ou a conhecida TRRS, de Raymond Duval. Bom, o que é que nós vamos ver inicialmente? Primeiro, essa teoria, intitulada Teoria dos Registros de Representação Semiótica, desenvolvida pelo filósofo e psicólogo Raymond Duval, situa que na atividade matemática a mobilização dos seus objetos só vai ocorrer se a gente tiver acesso através das suas representações. É o que ocorre muito na matemática. O porquê dessa abordagem agora? Durante as minhas exposições nas próximas teleaulas, de cálculo principalmente, eu estarei usando termos dessa teoria e, portanto, faz-se necessário trazer essa abordagem para que os estudantes, dentre outros interessados, conheçam um pouco desses termos. Bom, esse é o Raymond Duval, tá? Esse simpático senhor que começou os estudos dessa teoria no ano de 1995. Consolidá-los, claro. Bom, dois termos são bem importantes para essa teoria, são nucleares: os signos e as representações. Para signos, temos qualquer tipo de movimento com mãos, letras são signos, números são signos, siglas são signos. E o que são representações? São conjuntos de signos. Aqui nós temos uma operação de adição, né, com algarismos, conjuntos de números. Assim como temos uma equação, conjuntos de signos contendo letras e números, bem como outros sinais, como igualdade, símbolo de quociente, de adição, de subtração. Bom, só para frisar, signos são unidades elementares de sentido, que são apenas caracteres para codificar. Letras, siglas, algarismos, às vezes palavras-chave ou gestos de mão, o que equivale a considerar os signos como as coisas pelas quais é preciso começar para dar um sentido, conforme Duval. Já as representações são conjuntos de signos com regras bem definidas. Elas estão ligadas à questão epistemológica do objeto, a epistemologia do objeto. O que seria a epistemologia do objeto, a grosso modo falando? É tudo relativo àquele objeto, desde o surgimento, as dificuldades, o conhecimento em si em torno desse objeto. Por exemplo, ao estudarmos números inteiros, o conjunto dos números inteiros na matemática, temos os obstáculos inerentes ao estudo dos sinais, ao jogo de sinais que o aluno faz na educação básica e leva essa deficiência, essa dificuldade até o ensino superior. Temos também, ligado às representações, o funcionamento do pensamento. As representações, contribuem diretamente com o funcionamento do pensamento matemático, particularmente falando o pensamento matemático. A TRRS, ela pode também ser usada em outras áreas do conhecimento, principalmente áreas científicas, como física, química, biologia, dentre outras. Aqui especificamente vamos nos ater apenas à matemática. Para Duval, ele afirma que o funcionamento cognitivo do pensamento humano se revela inseparável da existência de uma diversidade de registros de representações semióticas. Então, essas representações semióticas, elas contribuem para o desenvolvimento de três coisas muito importantes para o indivíduo: o desenvolvimento das representações mentais, a realização de diferentes funções cognitivas e a produção de conhecimentos. Quanto ao desenvolvimento das representações mentais, as representações semióticas, elas são interiorizadas pelo indivíduo, da mesma maneira que conseguimos fazer uma interiorização das representações mentais, ou seja, de tudo aquilo que nos é percebido, que nós percebemos. Já quanto à realização de diferentes funções cognitivas,
As representações semióticas, elas cumprem uma função de objetivação, ela tem uma expressão própria. Então, eu absorvo uma representação semiótica, um tipo de representação da minha maneira, o que é diferente de eu tentar me comunicar, tá? Pode ser que eu consiga absorver aquela representação, mas eu não consiga me comunicar com ela. E é o que às vezes acontece muito com os estudantes e alunos ao estudar matemática. Essas representações semióticas, ainda pensando nas questões de funções cognitivas, elas estão ligadas ao tratamento que eu preciso dar a determinada situação. Tratamento que eu não consigo fazer apenas com as situações mentais, apenas com as representações mentais. Por exemplo, ao pensar em manipulações do cálculo diferencial integral, ao tentar resolver uma integração, eu não consigo fazer esse processo apenas com representações mentais. Eu necessito das representações semióticas. E, por fim, quanto à produção de conhecimento, as representações semióticas, elas vão permitir que eu consiga analisar um objeto em diferentes tipos de registros, que vamos falar mais à frente, dando possibilidades distintas de representações para aquele objeto, tá? E isso acontece muito nos estudos das ciências. O estudo de ciências em si, particularmente da matemática, ele tem uma linguagem muito própria. Então, há necessidade dos diversos tipos de representações e desses tipos de representações serem bem absolvidos. Se acontecer isso tudo em consonância, eu consigo me ater, eu consigo chegar ao que eu chamo de pensamento matemático, que é necessário para a produção de conhecimento matemático, para o desenvolvimento da aprendizagem matemática. Bom, falamos em registros e vamos agora para os registros de representação semiótica. Esses registros, para que ocorram, eles devem estar associados a 3 questões que vamos citar agora: a formação, ao tratamento e a conversão. O que seria a formação, especificamente no que tange a matemática? A formação, pensando num conteúdo matemático, são as regras e características desse conteúdo. Já o tratamento são as transformações de representações dessa representação especial do conteúdo que eu estiver abordando em outra representação desse mesmo registro. Como assim? Eu estou manipulando uma equação do primeiro grau. Ao efetuar o seu desenvolvimento de isolar a variável para tentar descobri-la, eu estou fazendo um tratamento numa mesma representação, que é uma representação no registro algébrico. Eu não mudei o meu tipo de representação. Bom, essa mudança, se eu mudar o registro, eu vou estar fazendo uma conversão, que significa uma transformação dessa representação em uma representação de outro registro. Por exemplo, eu resolvo a equação do primeiro grau. Essa equação do primeiro grau está associada, eu fiz o tratamento dela, encontrei a solução dela, particularmente quando ela vale a zero, né? Uma expressão do primeiro grau, um polinômio do primeiro grau, por exemplo, 2x mais 5 igual a zero. Eu poderia estar associando isso à descoberta dos zeros de uma determinada função f de x, que estivesse associada à expressão f de x igual a 2x mais 5. Encontrei os zeros dessa função. Isso é necessário para eu pensar em esboçar, né, a representação gráfica dessa função. E aí eu vou estar automaticamente fazendo uma conversão do registro algébrico, né, da expressão algébrica da lei que define a função do primeiro grau, para uma representação no registro gráfico, que é o seu esboço, que é uma reta. Não vamos entrar muito nesses detalhes. Nas nossas próximas aulas, vamos estar usando essa terminologia: conversão, tratamento e
desenvolvendo melhor os objetos matemáticos. Seguindo, como acabamos de falar, trazendo aí uma figura de Henriques e Amulot, de 2016, para ilustrar alguns tipos de registros semióticos: língua materna, registro algébrico, registro gráfico, registro numérico. Temos também um registro figural, dentre outros registros que podemos construir utilizando conhecimentos na matemática, pensando na matemática especificamente. Bom, esses registros, eles se associam, né, através de uma coordenação. Essa coordenação, ela vai servir para gerar uma inter-relação entre esses registros, porém não confundir as representações entre cada registro. A visibilidade que eu tenho de uma função do primeiro grau no registro algébrico é diferente dessa visualização que eu tenho no registro gráfico. No registro gráfico, a função do primeiro grau é considerada uma reta. O gráfico da função do primeiro grau, perdão, por assim dizer. A sua representação gráfica. Já no registro algébrico, a sua representação algébrica é dada por um polinômio de primeiro grau, atrelado a uma outra variável y. E aí eu tenho duas variáveis, a dependente e a independente. Bom, então, aqui no nosso esquema, que é uma reprodução de um esquema também feito por Henriques e Amulot em 2016, existe uma coordenação que faz concatenar, faz relacionar os diferentes registros semióticos, e entre um registro e outro, para eu passar de uma representação de um determinado objeto matemático de um registro para outro, eu estou fazendo uma conversão. Quando eu manipulo esse objeto no mesmo registro, sem mudar o tipo de representação, eu estou fazendo um tratamento naquele registro. Então, seguindo, vamos agora fazer uma ilustração, mas antes, só para fixarmos, trago que a condição necessária para que ocorra a aprendizagem matemática é, então, o trabalho com a coordenação, reconhecendo determinado objeto em diferentes registros por meio de suas representações. Bom, trago um exemplo para ilustrar essa situação. Consideremos a lei de formação da função do segundo grau a seguir. Com domínio real, a partir daí encontre as raízes e faça o seu esboço gráfico no plano cartesiano. Bom, o que eu estou trazendo para a gente, inicialmente, é uma representação em língua materna, é um enunciado da questão. Muitos estudantes e alunos têm dificuldade de fazer essa conversão da língua materna para o registro algébrico, para o registro numérico, que vamos tratar num outro exemplo. Agora eu só quero identificar os tipos de representação, tomando como base um exemplo para uma função do segundo grau. Ao atacar essa questão, né, esse problema, essa tarefa com o registro dessa forma, né, que eu estou explicitando aqui, eu estou fazendo uma representação no registro algébrico. O que eu fiz? Eu considerei a função, eu fui determinar os zeros ou raízes dessa função, né, igualando o f de x a zero, automaticamente o meu polinômio do segundo grau está igualado a zero, o que implica, usei aqui uma fatoração e, por fim, determinei as raízes. Isso é o meu registro algébrico para a situação em questão. Isso também pode ser representado no registro gráfico, que é o esboço gráfico, é a representação gráfica dessa função no plano cartesiano. Então aqui, só em um exemplo, eu tenho 3 tipos de representação para um mesmo objeto, a função do segundo grau. Prosseguindo e ilustrando com um segundo exemplo, porém agora vamos definir bem o que são os tratamentos e o que são as conversões nesse processo. Uma loja de balas está fazendo uma promoção na venda de balas.
Compre X balas e ganhe X% de desconto. A promoção é válida para compras de até 60 balas, caso em que é concebido desconto máximo de 60%. Alfredo, Beatriz, Carlos e Daniel compraram 10, 15, 30 e 45 balas, respectivamente. Qual deles poderia ter comprado mais balas e gasto a mesma quantia se empregasse melhor seus conhecimentos em matemática? Então, inicialmente, nós temos, com a situação, com o enunciado do problema, uma representação na língua materna. O que é que eu faço? O que é que o estudante deve fazer? Uma conversão. A priori, faremos uma conversão para representação no registro algébrico. Vamos lá. O preço unitário, aqui nós consideramos como P. O preço pago por X balas, não considerando desconto, é um preço P vezes o número de balas que eu comprei. Já o preço pago por X balas com desconto é esse preço P vezes o X vezes 1 menos X sobre 100, que representa, o desconto dado em cima desse preço pelo número de balas que eu comprei. Ao manipular isso algebricamente, fazendo a distribuição, eu obtenho px menos p sobre 100, x ao quadrado. Esse processo que eu fiz aqui no registro gráfico é um tratamento no registro gráfico, a partir da conversão das informações do meu problema. Seguindo, novamente, eu farei uma outra conversão para que me contribua, me ajude a resolver o meu problema. Temos uma função de segundo grau, que vamos indicar por P maiúsculo, para o preço total a ser pago. Com domínio indicado pelo enunciado, D de P, no intervalo de 0 a 60 balas. Então eu poderia estar comprando 0 a 60 balas e obtendo o meu desconto. Daí eu vou fazer o esboço gráfico dessa situação, dessa função. Novamente, eu converti a minha informação no registro algébrico para a língua materna. Isso ocorre demais quando o aluno está resolvendo. Ele não vai ficar ilustrando, nem o professor vai ficar ilustrando a todo momento, que é a representação de língua materna. Isso é uma teoria, tá? Só para a gente conhecer alguns termos e verificar matematicamente como isso ocorre, ou seja, verificar o pensamento matemático, que é um emaranhado de representações semióticas, conforme Duval. Então, eu converti o meu registro, a minha representação no registro algébrico para uma nova representação no registro da língua materna, explicitando sobre a função. No meio, eu estou trazendo também uma conversão para o registro numérico, que eu não explicitei aqui, é o domínio em si, tá? E prossigo para a construção do gráfico. Então aqui eu estou fazendo um tratamento na língua materna. Eu peguei os meus dados, peguei as minhas informações e estou tratando e explicitando em língua materna. Posteriormente eu vou converter isso, junto com o domínio de limitação da minha função que eu tinha acabado de achar, para um outro registro, que é o registro gráfico, por fim. Com isso, eu obtenho o seguinte esboço: em 0 até 60, a limitação do meu domínio. Observa aqui, marcando os pontos para x igual a 40 balas compradas e x igual a 60, que isso gera a mesma imagem, um valor aqui aproximado de quase R$25. Então, observa também que para todos os valores compreendidos aqui nesse intervalo entre 40 e 60, eu vou ter imagens simétricas. O que eu fiz? Eu tracei o meu registro gráfico, eu fiz a minha representação no meu registro gráfico, na verdade, e para deixá-lo melhor, com melhor entendimento para o receptor da minha resposta, eu fiz alguns tratamentos nesse mesmo registro gráfico.
Eu vou voltar à questão e verificar a interpretação. Qual deles poderia ter comprado mais bala e gasto a mesma quantia? Observando aqui os valores, de Alfredo, Beatriz, Carla e Daniel, apenas Daniel comprou o número de balas que está presente, que pertence a esse intervalo entre 40 e 60. Porque nesse intervalo eu tenho, simetrias de valores. Eu tenho valores simétricos que geram o mesmo preço. Por exemplo, o Daniel ele comprou 45 balas, mas se ele comprasse 55 balas, ele possivelmente estaria pagando. Possivelmente não. Ele exatamente estaria pagando o mesmo preço. Então, eu não trouxe essa resposta explícita aqui, que seria uma nova conversão para a língua materna, mas trago a língua materna de forma oral, não precisa ser de forma escrita. Estou explicando para vocês a solução do problema. E isso o professor faz muito em sala de aula. Ele usa o tempo todo a língua materna para se comunicar com o estudante, mas ele também usa a mão de registros algébricos, registros gráficos, para ilustrar os diversos objetos matemáticos. Bom, vou aproveitar também nesse momento e vou até o GeoGebra. No GeoGebra eu vou explicitar essa situação problema, tá? O GeoGebra é um aplicativo gratuito, aqui eu estou usando a versão 5. Ele pode ser baixado no site www.geogebra.org.br gratuitamente, tá? Ele é um software de um ótimo suporte para as manipulações matemáticas, tanto de estudantes quanto de professores, ok? E o melhor, faz essa concatenação entre os registros automaticamente. Eu tenho aqui língua materna, ok? Quando eu indico os objetos matemáticos no GeoGebra, mais à frente nós vamos trabalhar sempre com o GeoGebra nos nossos objetos, né? Por isso mesmo que eu estou trazendo esses conceitos preliminares da TR-RS, e vamos conhecer mais e mais ferramentas e fazer mais manipulações nesse software. Ele tem a janela algébrica. Nessa janela algébrica eu consigo trazer elementos algébricos e numéricos também. Então eu trabalho com o registro algébrico e numérico. E a janela de visualização. Aqui é uma janela de visualização 2D, mas também temos a oportunidade de traçar objetos em 3 dimensões. Bom, e com isso eu consigo fazer representações com tratamentos e conversões rapidamente com o GeoGebra. Bom, lendo o meu problema novamente, eu tenho, que um minutinho só, voltei demais. Perdão. Então, a loja de balas está fazendo a promoção na venda de X balas. O que nós fizemos? Nós trazemos essa ideia que absorvemos na representação em língua materna, fizemos uma conversão para o registro algébrico, consideramos um preço P, logo ele paga por balas PX, se ele compra X balas, no intervalo de 0 a 60, que a promoção é válida para a compra até 60 balas. E com isso eu dou um desconto, Esse 1 representa o 100% do valor, e eu estou tirando X sobre 100%, que é o equivalente aqui do meu cálculo. Eu ganho X% de desconto, então X sobre 100 de desconto. Eu tenho um inteiro e que representa o 100%, e vou tirar X%. Vai equivaler ao meu desconto. Por exemplo, se eu comprei 40 balas, eu vou ter exatamente 40% de desconto. Portanto, eu estarei pagando apenas 60% do valor que eu pagaria. Eu pagaria PX, só que eu vou pagar PX vezes 60%. O que é 60%? 1 menos 0,4.
ou seja, 40%. Voltando, isso aqui, de posse dessas informações, indo para o GeoGebra, o que eu tenho? Vou montar uma expressão algébrica, uma função, e aqui o GeoGebra vai entender como um f de x, essa função, que relaciona um preço px, esse x é a minha variável, mas o GeoGebra, se eu digito ele assim, ele não entende como variável, ele está entendendo como uma constante px, para que ele entenda apenas o p como constante, que é um preço que eu não estabeleci, é um preço qualquer. E o x como variável eu tenho que colocar esse símbolo, que é o asterisco. Isso indica multiplicação no GeoGebra. Abro parênteses, eu não preciso colocar mais o símbolo de multiplicação. Quando eu abro parênteses grudado com a variável, o GeoGebra subentende a multiplicação. E faço 1 menos x%, x sobre 100. Ao clicar, ele vai pedir para criar um controle deslizante para P, que ele está entendendo como uma letra qualquer. Eu crio. Inicialmente ele considera P como se fosse um valor 1, mas ele pode ser 1,1, R$1,60, R$1,80 e assim vai. Isso faz variar o nosso gráfico. Mas a priori o nosso gráfico ele aparece no intervalo qualquer real, que aqui, ao digitar no GeoGebra, eu entendo ela como uma função real. Bom, eu posso restringir isso utilizando o seguinte comando: função. A função que eu construí anteriormente foi a função f. Eu quero ela ocorrendo apenas no intervalo de 0 até 60. Eu crio uma função, só que agora com a mesma expressão algébrica, porém limitada, no intervalo de 0 a 60. Escondo a minha função primeira, que é a função completa no intervalo real. Então agora eu tenho uma função independente do preço, ó. Claro, quanto mais eu aumento o preço, mais caro eu vou pagar. Quanto menor o preço, mais barato eu pago. Inclusive o preço, como é uma constante referente a um valor pago, no mínimo ele seria R$0, o que o vendedor não faria, né? Mas ele não pode ser um valor negativo. Aí no GeoGebra você vem aqui, dá 2 cliques no elemento e coloca no intervalo de variação dessa constante. Eu quero que essa constante ela varie de 0 até, por exemplo, R$3. Eu acho que uma bala não passaria a custar mais de R$3. Tem também um incremento, mas eu vou deixar o incremento livre. Depois, em outro momento, explico o que é incremento. Digitei e fechei. Significa que meu preço pode ser nulo, e aí eu não pago nada, até R$3. Ok? Beleza. Mas não interfere o valor do preço para a minha análise, como eu fiz lá no nosso slide. Bom, observei, tem o registro algébrico. Aqui o GeoGebra me traz também no registro da língua materna, na representação da língua materna, função f. Ok? Aqui eu tenho a representação do preço no registro numérico. Tá? O GeoGebra é riquíssimo para trazer essa inter-relação entre as representações e os seus registros, com os respectivos tratamentos e conversões. Repare que ao digitar aqui a função, automaticamente o GeoGebra converte essa representação algébrica em uma representação gráfica, no registro gráfico. Então, bom, o que eu percebi? Eu percebi que, claro que a gente pode estar verificando, você pode pegar aqui o 60, traçar uma reta paralela e verificar onde corta, mas só para adiantar que eu não vou me ater muito nesse exemplo nesse momento. Em exemplos futuros a gente vai conhecer vários comandos, várias situações, pensar mais no raciocínio matemático para a questão mais a fundo. Nesse momento eu só quero ilustrar isso aqui para mostrar que o GeoGebra, por exemplo, é uma ferramenta tecnológica útil e atrelada ao mesmo tempo à teoria dos registros de representação semiótica. Marco o ponto 60, G de 60. Quando eu escrevo G de 60, automaticamente ele está calculando a imagem do 60 na função G. E dou Enter. Aparece o ponto A
e o seu valor. Então, se o meu preço fosse R$ 1,40, eu, ao comprar 60 balas, eu estaria o quê? Pagando R$ 33,60. Bom, mas eu posso diminuir, eu posso aumentar também. E aí vai o meu preço. Vou botar o preço que tinha para o gráfico de lá. Quando eu pagar 40, eu movimentei, desculpe, o meu ponto P. Eu também consigo fazer essas movimentações. Quando eu pagar 40, jogando na função 40, eu obtenho o que? O ponto 40,20,52 aqui, particularmente porque eu vou ter um preço de 86 centavos. Repare, ó, que independente do preço que eu escolha, a imagem para o 40 é igual à imagem para o 60. Tá? Gostaria que vocês verificassem como encontrar isso, como ver essa simetria na função de segundo grau. Futuramente a gente discute isso. Ok? Então, nesse intervalo entre os preços de 40 e 60, eu vou ter vários pares de quantidades que geram o mesmo valor. Pares que geram valores iguais. Quantidades simétricas que geram valores iguais. Simétricas a quê? Pensem. Mas quem lembra de função de segundo grau sabe que essa simetria é proveniente do x do vértice da função, da reta que determina o x do vértice. Tudo bem? A reta que passa, melhor dizendo, pelo x do vértice. Mas isso vamos tratar melhor na aula de função de segundo grau. Bom, essa é a representação, tá? Eu consigo aqui atrelar o registro, a representação no registro algébrico, convertendo automaticamente com o GeoGebra para uma representação no registro gráfico. Tenho, ao manipular, o registro numérico, com essa representação do valor P, por exemplo. E o próprio GeoGebra em si, eu posso inclusive criar aqui texto. Eu posso colocar um texto aqui e dizer: logo, Daniel, que comprou 45 balas. Me lembrar da pergunta, poderia ter comprado mais e gasta a mesma quantia. Voltei para lá, poderia ter comprado mais balas, ou seja, 55 balas, e gasto a mesma quantia. Quando eu faço isso, aparece um texto para mim que eu posso melhorar. Posso descer aqui, tá? Ele aparece mais compacto. Eu posso arrumar ele melhor. Eu posso deixá-lo maior. Tudo isso a gente vai ver com o tempo. Posso colocar em destaque. Então eu estou aqui atrelando os quatro registros básicos, né, muito comuns, usados na sala de aula por diversos professores e estudantes. Eu mesmo, junto com os meus alunos, uso esse tipo de registro, né, de representações nesses registros a todo momento. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Desculpem as falhas, é a nossa primeira aula do canal. Esse canal eu espero que consiga progredir, mas especificamente a criação desse canal é para ajudar, contribuir mais ainda com o aprendizado dos meus estudantes e de outros tantos que tiverem interesses e professores. Dá um like aí, ok? E manda as contribuições, façam algumas correções que forem necessárias, ok? Críticas, sugestões, eu agradeço. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.